Olá, o meu nome é Laura de Ramos de Lima e meu grupo é composto pelo Guilherme Stefanello, Gustavo Filipim e Natália Zardim. Somos alunos do terceiro módulo do curso de Agronomia da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Nosso trabalho desenvolvido é sobre a avaliação dos efeitos de um fertilizante orgânico na cultura da cevada, orientado pela professora Jerusa Conceição. Trouxemos alguns aspectos gerais da cevada. Sua origem é o Oriente Médio, representa o grupo das gramíneas, do gênero Ordium vulgare, onde sua inflorescência é uma espiga. A cevada, de modo geral, é uma alternativa agronômica de inverno, sendo ela um dos cereais mais antigos em cultivo. Lembrando que a cevada cervejeira é altamente responsiva ao manejo de adubação. Para mostrar a relevância do adubo orgânico, utilizamos o adubo químico como outra fonte de fertilizante e destacamos alguns pontos entre eles. O adubo químico tem um aumento de produtividade, lixiviação, volatização e é obtido por extração ou processos industriais químicos, além de estar diretamente ligado à fotossíntese. Já no fertilizante orgânico, utiliza-se um processo mais natural, onde dispõe um grande teor de matéria orgânica, possibilitando então o desenvolvimento de micro-organismos no solo, além de contribuir na reciclagem de resíduos orgânicos. Ele também auxilia na recuperação e preservação da saúde do solo. Vale ressaltar que no nosso trabalho não foi utilizado o adubo químico, apenas o orgânico na cultura. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar o efeito de um fertilizante orgânico na fase de desenvolvimento na cultura da cevada. O trabalho foi desenvolvido no Instituto Regional de Desenvolvimento Rural, o IRDER, no município de Augusto Pestana, no ano de 2022. Durante o período da condução da cultura, obtivemos 865,4 milímetros de chuva. Realizamos análises químicas e físicas do solo em uma área de 250 metros quadrados. A semeadura foi em 27 de fevereiro de 2022 com a cultivar BRS-Cauê, que representa a cevada cervejeira. A semeadura foi em duas parcelas compostas por 7 linhas de 50 metros de comprimento com 3 metros de largura. O espaçamento entre linhas de 0,17 metros com aproximadamente 50 sementes viáveis por metro linear. Dentro da nossa avaliação, separamos a área total em duas parcelas, onde uma parcela é representada com o fertilizante orgânico e a outra parcela sem o fertilizante. Já no manejo, foi utilizada uma proporção equivalente a 300 kg de adubo orgânico nutrosolo. Referente às avaliações, o nosso grupo foi semanalmente observar e fotografar o desenvolvimento da cultura. E dentre essas idas, escolhemos 3 delas para fazer uma avaliação mais aprofundada. A primeira avaliação foi no dia 18 de abril, onde realizamos a coleta de 5 plantas, em 4 pontos no sistema orgânico e mais 4 no sistema sem adubação, fazendo a medição de altura, variabilidade, contagem do número de folhas, contagem do número de afilhos e também a mensuração da população de plantas em 1 metro linear. Nossa segunda avaliação foi no dia 19 de maio, que consistiu em 3 coletas de massa verde em 3 pontos distintos de 1 metro linear e coleta das espigas em 3 metros lineares, ambas no sistema com adubo orgânico e sem adubo orgânico. Após isto, realizou-se a pesagem de todo o material, identificando ele e levando ao laboratório para a secagem. Após uma semana, o material que foi secado passou pela pesagem e calculado o percentual da massa seca vegetativa por hectare e a pesagem das espigas.
Em seguida, misturou-se as 3 amostras de cada um do sistema para realizar a análise de tecido na parte vegetativa e a composição nutricional na parte da espiga, calculando o percentual de massa seca por hectare. Através dos resultados de análise de solo e a interpretação do mesmo, podemos identificar que os teores de nutrientes apresentam-se com boa disponibilidade no solo. Aqui no quadro 2, obtemos o resultado das variáveis analisadas, sendo elas o número de folhas, a altura das plantas, perfilhamento e afilhamento. A partir de 5 plantas de cada uma das parcelas, foi feita uma média, onde as 3 primeiras variáveis apresentam-se superiores em relação à parcela sem adubação. No quadro 3, obtemos o resultado da contagem do número de espigas da cevada. Podemos observar que o número de espigas no sistema com adubo orgânico apresentou valor significativo em comparação ao sistema sem adubação. De acordo com a tabela 4, onde foi avaliada a massa verde das espigas e a massa vegetativa, a parcela com adubo apresentou o melhor desempenho. No quadro 5, apresentamos uma média na análise de massa seca das espigas e uma média de massa seca vegetativa. A análise de massa seca das espigas no sistema com adubo orgânico apresentou um valor maior em comparação com o sistema sem adubo orgânico. A análise de massa seca vegetativa com adubo orgânico também apresentou um valor maior em relação ao outro sistema de cultivo. Já no quadro 6, apresentamos o resultado da análise de tecido foliar da cevada, que é, inclusive, importante para conhecer o estado nutricional dos cultivos agrícolas e complementar a análise de solo, verificando a sua fertilidade, auxiliando na investigação e diagnóstico quando a planta apresenta baixo teor de determinado elemento e a análise de solo apresenta alta disponibilidade desse nutriente no solo. Nesse caso, a análise do sistema com adubação orgânica apresentou menores resultados em relação ao sistema sem adubo orgânico, sendo superiores apenas o fósforo e o magnésio. Na cevada, a deficiência nutricional ocasionada pelo déficit de micronutrientes é um fator-chave que afeta negativamente a sua produtividade. Dentre os micronutrientes do sistema com adubo orgânico, o zinco, cobre, ferro e o manganês apresentaram valores significativos em relação ao sistema sem adubo orgânico. Também se destacam os macronutrientes como o nitrogênio, fósforo, potássio e o cálcio no sistema com o adubo orgânico apresentam valores maiores em relação ao outro sistema de cultivo. Portanto, a partir do que foi nos proposto, conclui-se que houve diferença no sistema com adubo orgânico e no sistema sem adubo orgânico. De modo geral, a cultura da cevada apresentou um bom desempenho com a utilização do adubo orgânico, destacando um aumento significativo na mesma. Agradecemos pela sua atenção, esperamos que tenham gostado e ficamos abertos para questionamentos.